Salve, salve galera Moneyball! Sejam bem-vindos a mais um programa sobre esportes americanos, beisebol, futebol americano, basquete e hóquei. Hoje, especialmente, temos uma visita ilustre, nosso querido secretário municipal de esportes aqui da cidade de São Paulo, senhor Jorge Damião. Seja bem-vindo à nossa humilde bancada aqui do Moneyball. Agora, ilustre é ele, né? Imagina. Ilustre é ele, né? Já o nosso Marcão aqui. Marcão, ilustre. Salve, pessoal, mas é isso aí. secretário Jorge Damião, né? Hoje vamos falar de esportes americanos. Seja muito bem-vindo. Nossa audiência aqui gosta não só desses esportes que eu acabei de falar, mas também do esporte em geral, né? O esporte é uma coisa que move as pessoas, né? Que integra as pessoas. Eu Acho sempre que falo. Bom, né? Em primeiro lugar, obrego aí pelo convite. Agradecemos. É um grande prazer estar aqui com vocês. E no meu caso específico, eu fico feliz que eu estou retornando à minha casa. Eu comecei a minha vida profissional aqui na Jovem Pan. Olha que beleza, hein? Então, eu estou vendo aí esses jovens Jovem aprendizes. Pan no coração de todos. Eu fui aqui um jovenzinho aprendiz aqui. Que legal. Eu comecei na área de comunicação aqui na Jovem Pan 2 na época, depois virou a FM. Né? Então era muito. Encontrei o Tutinha agora, o Tutinha. Então da família, da família. É da casa. É isso aí, sempre meu é amigo, tudo bem? Ele falava assim. Se ele me ouvir, ele me mata. Então, seja bem-vindo. Então é um prazer. Como você falou, o esporte realmente. Eu sempre falo que o esporte é a mais importante ferramenta de integração e social que eu conheço. Eu acho que o esporte você une, o esporte você conversa com os amigos, o esporte você agrega. O esporte tem essa... É quase que um abraço natural, invisível. Né? Exato. E aí um dos motivos até que a gente trouxe o secretário aqui é a gente falar um pouco do como é que hoje o município está lidando com esses esportes. A gente está vendo hoje um crescimento muito grande. A gente já tem alguns esportes que já fazem parte da vida do cotidiano do paulistano. Que eu acho que é o caso do basquete. O basquete, ainda mais quando a gente fala de uma metrópole como São Paulo, a gente tem sempre o basquete de rua, o basquete de quadra, que já deu tanta alegria. Histórico, na verdade, tem uma tradição, na verdade, o nosso basquete. E o basquete vem crescendo muito ainda. Cada vez mais. A gente achava que ele já tinha crescido e ele não para, né? Inclusive, nós lançamos um programa essa semana que nós vamos construir 12 novas quadras de futebol 3x3, com o nome de futebol de rua. A primeira vai ser dia 17 de setembro, lá na cidade de Tiradentes. Legal. Um lugar bem periférico. Isso Zona Leste. Não, basquete de rua. Então é um projeto numa praça que tem a quadra de basquete, tem a pista de skate e tem o pessoal do hip hop. Não, e o mais legal é que você está levando o esporte aonde é necessário, né? Levando para a população que precisa de espaços, na verdade, para poder não só praticar o esporte, mas para conviver, né? Eu acho que isso é o que estava faltando em várias regiões da cidade. Eu acho que isso vem bem desse anseio. E o esporte tem essa facilidade, né? Ele fala a linguagem das pessoas. E essa região periférica, ela é muito abandonada. Sim. Ela tem uma necessidade muito grande. E o nosso prefeito nos indicou dizendo o seguinte: pense nessas pessoas. Então nós estamos fazendo um trabalho muito forte na periferia com o basquete e também com outro esporte também que vem crescendo muito em São Paulo, que são as corridas. Uhum. São Paulo hoje seguramente já é a capital nacional das corridas e queremos transformar São Paulo na capital mundial das corridas. Praticamente todo fim de semana tem uma corrida na cidade, né? São Paulo tem uma final de Copa do Mundo por sábado e domingo em São Paulo. Entre 40 e 50 mil pessoas organizadas. Né? E você sabe que as pessoas pagam para correr, né? Sim. Então, muito. São campeonatos bem e na periferia, nós começamos a organizar um circuito extremamente bem organizado. A mesma empresa que organiza a Maratona Internacional da cidade de São Paulo é a empresa que organiza em 10 pontos periféricos. Então, nós vamos de São Miguel a Parelheiros, de Perus a Santo Amaro. Porque você possibilita que as pessoas que muitas vezes não consigam fazer, né, todos os circuitos, mas consigam pelo menos correr a corrida da sua região, né? Perfeito. Agora, secretário, você comentou desse projeto do basquete nas periferias. Ele que leva o nome do Virando o Jogo? O projeto Virando o Jogo é um projeto específico que nós lançamos na antiga Cracolândia. Que eu achei sensacional esse projeto. Né? Você até tem uma história para contar, que foi uma coisa bem legal. O Virando o Jogo, ele acontece
hoje de segunda a sábado, com professores de basquete, de handball, em 2 quadras que nós temos ali na região da Cracolândia. Dentro da Cracolândia Dentro mesmo? da Cracolândia. Eu tenho uma teoria que eu falo o seguinte: território desocupado é território para ser invadido. Sim. O esporte tem um pouco isso, né? Essa coisa da progressão. Ele quebra muitas barreiras, né, secretário? Então, nós colocamos esses professores, está tendo um retorno muito interessante. Legal. E sempre no último domingo do mês, nós temos um projeto Virando o Jogo. Nesse projeto, nós colocamos todos os esportes simultaneamente no meio da rua. Então você tem basquete, você tem vôlei, você tem a capoeira, você tem o judô, e tudo isso com professores voluntários. E especificamente, nesse final de semana, nesse próximo final de semana, no sábado e domingo, nós estamos chamando de um projeto de rua, esporte de rua, com o apoio do Liceu Coração de Jesus, que ele ficou muito sensível com essa proposta, está levando os alunos e professores e pais de alunos para a rua para atender essas pessoas. Porque nessa região aí da antiga Cracolândia, você tem muitos moradores, você tem muitas crianças que moram naquela região, você tem as pessoas drogadas, tem sim, mas tem comércio, tem um pouco de tudo, você né? tem um pouco de tudo. Recorte da cidade. E aquelas pessoas estão doentes. E o esporte pode ser o início de um grande remédio para essas pessoas. Às vezes a gente até tem ex-jogadores, né? Ex-atletas no meio, né? Eu vou te contar uma coisa que aconteceu no primeiro Virando o Jogo. Eu sempre gostei do basquete. Eu sempre fui um grande jogador de basquete, mas eu mentia um pouquinho. Né? Nossa, o Renato aqui jogou. Era profissional, né? Profissional. Federado, vamos dizer assim. Federado. Eu também fui federado também. Eu também fui Renato federado tem também. problema, parou de crescer. Exato. É que eu dei azar, né? Então eu peguei alguns caras que eram muito melhores do que eu, então não dei sorte. Eu sei bem como é. Mas eu sempre gostei do basquete. E nesse Virando o Jogo, nós estávamos junto com um professor nosso chamado professor Francisco Dadal, Chicão. E eu peguei a bola e comecei a arremessar. E a única coisa que eu me dava bem no basquete era fazendo arremesso. Parado, jogando eu tinha dificuldade de arremessar. Aí eu fui exibir a minha grande qualidade. Parei sexta. Um rapaz com um cobertor nas costas me olhava como assim, será que eu posso jogar? Eu fui, aquela vontade, eu fui e ofereci a bola para ele. Ele deu um sorriso, ele pegou a bola e imediatamente no que ele pegou, ele bateu a bola 3 vezes e fez o arremesso e acertou. Na segunda ele fez... Quem joga basquete sabe que é quase que um hábito. Você faz isso... É muito natural. É muito natural. Você vira o corpo um pouquinho, você joga esse ombro um pouco para cá e faz esse movimento. Falei, engraçado, você joga basquete? Ele respondeu, ele falou, eu joguei basquete todas as seleções, só não fui para principal. Só que eu perdi para o craque. Isso é muito triste. Ele falou isso. Só que, aí nós falamos para ele, você não topa nos ajudar? Hoje ele é um voluntário que ele vai nos ajudar. Que sensacional. Isso é uma história de recuperação ele fantástica. É uma pessoa, ele ainda é uma pessoa doente, porque essas pessoas são doentes. Sim. Hoje não é do dia para a noite. Não é. Hoje tem um atendimento médico que ele tem lá dentro da própria Cracolândia. Ele tem o CTA, que é um local que ele pode tomar um banho, que ele pode fazer uma barba. Hoje ele tem no esporte, naquela bola de basquete, ele tem hoje uma posição de respeito com ele mesmo. Porque essas pessoas perdem o principal da vida, que é a sua dignidade. É um incentivo para voltar. Eu acho que independente de qualquer nesse elogio... sábado, seguramente eu devo encontrá-lo lá, nesse espaço. E eu imagino que assim, deve ter muitas crianças também, às vezes de filhos de dependentes, né? 2 crianças que aconteceram já no projeto durante a semana, também no basquete, por coincidência. Uma de 7 e uma de 9 anos. O professor percebeu que essas crianças não sabiam ler. E elas se afastavam, porque elas não sabiam contar, jogando. Só que elas jogavam basquete muito, elas tinham dificuldades de cores também, de identificar cores. Porque os professores têm algumas técnicas, time vermelho, time...
E só que o professor detectou que elas tinham uma facilidade com a bola. Também você resgata uma menina com tênis. Nós fechamos um patrocínio com uma grande marca de tênis que foi dar aula na rua. Na rua. Que legal isso. A criança pega a raquete, ela não tem noção mobilidade, do que é aquilo. Mobilidade. Uma menina pegou aquilo como se ela fizesse aquilo todos os dias. Essa empresa já adotou essa criança, já está dando aula. Então eu acho que por si só a gente já começa a resgatar vidas. Não, eu com acho que certeza. independente de elogios ou crítica a essa política, hoje eu acho que assim, esses casos são exemplos positivos. Cada vida que você resgata é importante, não importa. O mais importante para a sociedade é perceber que, a minha opinião, eu acho que a gente tem uma coisa muito viciada no futebol. O futebol ele resgata, claro, muita gente. A gente vê grandes campeões aí, saíram de comunidades, de famílias muito carentes, mas a mídia ajuda, mas a população em geral acaba achando que só o futebol. Só existe o futebol para fazer o cara ganhar milhões quando for para um time lá fora. E a gente já tem provas, principalmente o basquete, o beisebol, que a gente tem grandes jogadores brasileiros jogando na NBA, a gente tem grandes jogadores jogando na MLB de basquete. O Leandrinho é um exemplo, mesmo entendeu? O caso do jogador que ele não vai ganhar milhões, mas pelo menos ele vai construir um futuro melhor. Ele consegue uma bolsa. Ele consegue estudar, ele consegue melhorar a situação então, da família dele, ter perspectivas. Eu acho que essa é um aprendizado para quem está assistindo a gente. Tipo, o futebol não é o único salvador da pátria, entendeu? Os esportes que estão em crescimento... Do sofá, pratique esporte. Exato. É a melhor coisa. Não adianta ficar vendo na TV. Eu acho que tem algumas coisas, alguns dados interessantes. Por exemplo, nós temos o nosso Centro Olímpico de São Paulo. Sim. Nós temos 1.200 alunos praticando esporte de alto rendimento. Grandes jogadores de basquete, meninos e meninas, grandes jogadores de vôlei, meninos e meninas. A nossa seleção feminina sub-12 está indo representar o Brasil em Nova York, talvez contra o Barcelona, agora sub-12. O nosso sub-15 feminino foi emprestado para o São Paulo Futebol Clube para disputar o sub-17, que o São Paulo não tinha. Disputou com o nosso sub-17 do Centro Olímpico e foi campeão. Então, as reservas de sub-15 ganharam da sub-17. E geralmente, meninas, nesse caso foi o feminino, pessoas da periferia. E hoje no Centro Olímpico, nós só exigimos uma coisa: nós damos alimentação, damos transportes, damos os melhores professores, os melhores médicos. Nós pedimos dedicação e que esteja na escola. Sim. Então você começa a trabalhar o cidadão. Sim. Porque o esporte às vezes pode gerar uma ilusão. Nem todos serão Leandrinhos, nem todos serão Neymar. Exato. Nem todos serão Gabriel Jesus. Só que todos poderão ser campeões da vida. Sim. E o mais importante, secretário, o Moneyball, a gente tem justamente o foco do programa, é falar de esportes americanos, mas também a questão do mercado que envolve esses esportes, seja nos Estados Unidos, né, o berço dos esportes, mas que estão vindo para os países. E quando a gente fala também desse crescimento, não só do futebol americano, do basquete, do beisebol, que a gente comentou, mas você cria aquele mercado, o mercado que envolve, que também é um gerador de empregos, é uma cadeia produtiva. Claro. Então, assim, de repente, o basquete crescendo mais ainda, que hoje é um esporte que já está muito bem instalado nos parques. Todos os parques você tem uma quadra ali, seja só uma única tabela. Você tem o beisebol, que a gente tem o estádio municipal Miniche. A gente tem o futebol americano que vem crescendo muito aqui em São Paulo. Mais cresce. Sim, no Brasil. A gente tem os números que hoje o Brasil já ultrapassou como consumidor de NFL, né, da Liga Americana. Ele está atrás do próprio Estados Unidos. Não, eu tomei um susto esses dias. O primeiro esporte de uma garotada, eu tô falando de futebol, por exemplo. O primeiro time de uma garotada entre 12 e 14 anos não é um time do Brasil. É um Barcelona. É um Barcelona. Saiu uma matéria até importante num portal desses de notícias, dizendo que, por exemplo, em Cuiabá, você leva mais pessoas para ver os jogos de futebol americano das equipes locais do que os times de futebol locais. O esporte número 1 é o futebol americano. É futebol americano, é impressionante. Então, já conseguiu esse feito. Fica rivalizando quando uma equipe grande de futebol vai até lá jogar futebol. Não, isso é muito legal.
legal porque, primeiro, nós devemos muito a essa expansão da comunicação. Eu acho que as redes sociais levam contribuem muito. Hoje, as crianças falam de números. Quando eu falo criança, moleque 12, 13, 14, 15 anos, eles não discutem só a partida. Eles discutem valores, todas as informações que acontecem, né, nessa cadeia produtiva do esporte. Sobre o futebol americano, por exemplo, nós sofremos uma pressão muito grande aqui na cidade de São Paulo de termos o primeiro campo público de futebol americano. Isso agora, grande parte do nosso público está querendo ouvir essas coisas. Não, conta pra gente, secretário. nós estamos como é que a prefeitura hoje está lidando com o futebol americano, que é um dos esportes que mais cresce no país, inclusive em São Paulo? Hoje nós já temos um espaço que é cedido para treinos, que é o Clube Tietê. Sim. Então, ali, tanto para o rugby, que é também, me chama muito a atenção, a governança, a organização dos esportes americanos. Você pega o rugby, você não tem um presidente, você tem um CEO. Então, começa a ficar muito mais fácil. Você tem compliance, você tem toda uma organização que fomos educados pelo futebol, nós não temos. Sim, por que pareça, depois de tudo isso que já passamos no futebol, ainda não existe. Não existe ainda. Então, você começa a perceber que não cresce por acaso o rugby, o futebol americano, o próprio beisebol. Esses esportes, eles crescem porque existe organização, existe governança. Aquele patrocinador que você vê na frente de uma camisa, de um boné ou numa placa, ele não está fazendo aquilo por favor. Ele quer resultados. Claro. Agora, se não tiver resultado, não tiver parceria, as coisas não acontecem. Claro. Aí você começa a ver os números americanos de patrocínios. Estratosféricos. Exorbitantes. Eles são exorbitantes. Não, aqui você mal consegue pagar um jogo de camisas, por exemplo, para um time. Esse que é o problema. Porque você começa a ter essa questão da credibilidade. Agora isso começa a mudar. Então, essa pressão que eu falo, a boa pressão, nós começamos a procurar na cidade de São Paulo espaços para a criação do primeiro campo público de futebol americano. Vai mudar a vida de muita gente. O rugby, não sei se vocês já sabem, eles já usam o Pacaembu. Sim. A seleção brasileira hoje, o Pacaembu já virou praticamente o campo oficial da seleção brasileira. Era para ter acontecido a final do Paulista lá, mas por uma agenda de futebol acabou não... Ainda nós temos um acordo com as organizações, porque lá é um estádio de futebol. Sim, claro. Oficialmente é oficial. Então, quando nós colocamos o golfe, eu estou com o golfe, que eu vim de uma reunião, é a terceira vez que eu falo. Vem aí também alguma coisa com o golfe. Legal. O pessoal aí, também saber. Não, e tem uma outra muito legal também, que inaugura dia 8, já falo já. O Pacaembu, não foi fácil colocar o rugby lá. Porque essa coisa, o corporativismo do futebol é muito forte. Tem uma resistência grande. Tem uma resistência. Mas está muito legal. E eu estou procurando um local aí, nós já visitamos alguns espaços, não estou informando se vai ter ou não, mas já existe a intenção. Porque eu falei que uma coisa muito legal, nós vamos inaugurar dia 8 em São Paulo, a primeira escola pública de esgrima. Legal. Que legal. A chance de novos campeões surgirem. Olha ali, ó. Daqui a alguns anos é uma medalha olímpica de esgrima, gente. Olha aí. Eu acho a esgrima, na minha opinião, o esporte mais inclusivo que tem. Mais que futebol, mais que basquete, mais que vôlei. Por quê? No basquete, se você for baixinho, você vai ter dificuldade. Ou você é extremamente bom, ou você roda. No futebol, se você for gordinho, não correr bem, não sei do que, você também... No vôlei também. A esgrima, quando você coloca aquilo lá... Você não consegue ver o rosto da outra pessoa, não você não sabe. sabe. É quase um guerreiro ali. É um guerreiro. Você não vê se o cara é gordinho, se é isso, aquilo. Então, é um guerreiro. É aquela coisa. É o samurai. Aceitamos todos. Aceitamos todos. É isso que eu ia comprar. Então você pega o beisebol. O beisebol você tem o mais forte, o mais ágil, o mais alto, o mais gordinho, o mais velho. Porque nem todos serão grandes nomes.
Essa coisa assim, o outro já fez assim. Mais velho. Ele tá me alfinetando porque eu sou mais velho, o que eu posso fazer? Eu sou mais experiente. Eu sou velho, gordinho. Caramba, Kiwi, você tá em todas as categorias. A minha sorte, sorte ou não, né? Pelo menos eu ainda tenho cabelo. Mas estamos só isso. montando um time de Master em São Paulo. Você Obrigado. Nós pensamos na inclusão. Secretário, e deixa eu te fazer uma pergunta. Andei dando uma olhadinha na internet. Eu vi que você também é muito engajado com os esportes universitários. Tem alguma coisa que você pode adiantar Tem sim. para o pessoal das faculdades? Nós criamos uma coordenadoria dentro da secretaria que só trabalha o esporte universitário. E estamos tentando trazer para São Paulo, criar o conceito de fazer a primeira virada universitária. Começar por um final de semana e envolver todos os esportes universitários. Legal. Diferentemente dos americanos, a universidade aqui ela é muito descolada dessa questão pública, esportes, oportunidade. Enquanto que nos Estados Unidos, a grande porta da oportunidade de quem não tem como pagar é o esporte. Então você força você entrar numa universidade mostrando toda uma competência. A universidade percebe isso. De cada 100 que a universidade pega, ela aproveita 1 ou 2. Mas ela precisa fazer essa base, ela precisa movimentar. Mas foi o que você falou também, né? Que isso, a faculdade, os estudos, ela não é só para o esporte. Né? Ela forma para a vida, ela forma caráter. Da educação mesmo, né? Acho que essa é a perspectiva de vida. Acho que isso é a diferença maior, né? É transformação. Eu pego muito como exemplo o Leandrinho. Nós somos da mesma região, Zona Norte de São Paulo. Muitas daquelas crianças que estavam em volta da onde que ele nasceu, a possibilidade de não dar certo é muito maior do que a possibilidade de dar certo. Sim. Porque as condições, entre aspas, de coisas não boas, elas são muito mais atrativas. Muito mais fáceis, muito né? mais fácil. Você tem o carrão ali, Tá você dentro tem ali da realidade dele. Então, o esporte, nesse caso, transformou. E essa sacada da universidade... você pega, por exemplo, qualquer time ou de beisebol ou de basquete, são todos formados. Sim. São todos que, ao parar, ele pode ter uma sequência profissional, porque eles passaram. E isso não é isso. Na natação é assim, nos esportes com menos visibilidade. Se a gente conseguir trazer esse conceito para cá, é uma semente ainda. Sim. Mas é uma coisa a longo prazo. A longo prazo. Mas hoje, as universidades elas estão muito mais adiantadas do que o poder público em relação a isso. Sim. Mas muito mais. Por isso que nós montamos uma coordenadoria, até o Luizinho, um garoto que toma conta para a gente, para fazer essa ligação. Porque o poder público pode criar o campeonato paulista de beisebol universitário. Sim. Isso é uma função. Ele não tem como criar o time, mas ele pode criar o conceito do torneio. Aí você começa a criar. Então você pega universidades aí, você pega o Mackenzie, é fortíssimo. O pessoal da USP. Uni Santana. A Uni Santana, ela é uma investidora no esporte, principalmente no atletismo. Sim, ela trabalha muito com o conceito de bolsas. Conceito de bolsas. Então, isso vai acontecer num determinado momento, uma explosão. Tem uma da Zona Leste de São Paulo, que eu não me lembro o nome, que está trabalhando muito esse conceito. Por quê? A universidade precisa de grandes talentos também. Você precisa de grandes pensadores. Porque a universidade chega uma hora que ela precisa do atleta, mas ela precisa do bom aluno. Sim. E geralmente, a pessoa quando tem essa disposição de querer ser um bom atleta, ela tem que batalhar para ter aquela bolsa, porque ela é um bom aluno. Claro. Então você une o útil ao agradável. Agora, secretário, eu vou fazer uma pergunta. Eu acredito e tenho fé que a gente vai achar esse espaço para criar o primeiro estádio municipal de futebol americano. Não, por enquanto, um campo. Um campo, não. Eu já estou pensando grande. Vamos lá, mais pé no chão, um campo. Um campo. Agora, eu imagino que seja uma consequência, achando esse espaço,
se criar também uma política de ensino público também disso, de dar aula pra galera, pra molecada, principalmente a molecada carente, né? E até se já existe alguma coisa em vista, mesmo sem o espaço, e acrescenta também a questão do beisebol, que teve isso aqui nos anos 80, né? No estado de 90, no Mieniche, né? E que hoje já não existe mais, infelizmente. Como é que hoje a Secretaria vê essa questão de incentivar esses esportes americanos que vem crescendo no Brasil? A gente volta no início da nossa conversa, que são as oportunidades. Hoje nós temos a cultura do futebol. A cultura do futebol, 90% do amador acontece sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e sexta-feira geralmente os campos ficam fechados. Ou se joga o treino à noite. Mas é muito raro se ter isso, é muito raro. Quando se fala de um campo público de beisebol, os jogos vão acontecer sábados e domingos, porque as pessoas trabalham, estudam. Assim. Mas durante a semana a gente pode pensar no conceito de uma escola pública de beisebol, de dar a oportunidade. Seguramente, o Brasil deve estar perdendo hoje os 10 maiores jogadores de beisebol do mundo. É bem provável mesmo. Já que não tem, eu posso afirmar que nós não teremos. Sim. Agora, não tem lugar para essas crianças surgirem. Falta política de incentivo. Falta política de incentivo. Né? Agora, se essas crianças, esses professores, essas universidades, esses times se unem em prol disso, nós poderemos dar a oportunidade de termos os 10 maiores jogadores de beisebol do mundo. Claro. Isso eu posso ser um pouco mais direto, incisivo, mas a gente pode chamar isso de um compromisso em relação a se juntar hoje a quem dirige o estádio, às federações, confederações, para tornar isso real? Como é que é hoje? Como é que você pensa em tornar isso real na prática? O que impede, na verdade, de acontecer? Se existe alguma coisa que impede hoje de acontecer, né? Você usou a palavra compromisso. Um dia eu descobri qual que é a diferença entre compromisso e comprometimento. A partir desse dia, eu nunca mais usei a palavra compromisso para algumas coisas. Vocês sabem qual que é a diferença entre compromisso e comprometimento? Por favor. Eu vou contar rapidinho, que eu aprendi isso nos Estados Unidos com um professor estudando lá. Vocês sabem que existe uma das grandes coisas que unem o americano é o breakfast, o café da manhã. É onde o americano reúne a família. Talvez é o único momento que eles se encontram e depois ali cada um vai para a sua universidade, vai trabalhar. Então esse é o grande momento. Existem 2 componentes interessantes para existir esse breakfast, que é ovos e bacon. O ovo, para estar naquela mesa, existe o compromisso da galinha de botar o ovo todo dia. Ela bota o ovinho e vai embora, bota o ovinho e vai embora. Agora o bacon, para estar naquela mesa, existe o comprometimento da vida do porco. Então, a questão comprometimento, ela vai além. Ela ultrapassa a questão voo e volto. Ou ela é ou ela não é. Por isso que eu sempre brinco com essa coisa do comprometimento. Nós temos hoje o comprometimento de melhorar essa questão do esportes. Nesse caso específico, nós estamos trabalhando todos os dias para buscar esse espaço, só que temos que vir juntos, porque sozinhos, eu confesso, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer, eu não domino a linguagem do beisebol. Claro, eu até brinquei com você, eu morei nos Estados Unidos, eu ia todo domingo num jogo de beisebol, eu falava, gente, mas será que eu sou tão burro assim? Mas às vezes o esporte, pra quem já foi num jogo americano... Mas depois eu entendi. Mas eu acho que primeiro do porque que você... eu não joguei. Mas eu acho que, não sei se foi com você também, secretário, mas eu imagino que antes de você perceber se está entendendo ou não o esporte, acho que o que mais chama atenção é como as pessoas estão envolvidas naquilo ali. Exato. Aquilo ali é uma coisa louca. Especificamente, eu estava em Boston e assisti os jogos do Red Sox. Todos os domingos de manhã, quando tinha domingo de manhã. Isso é legal. Essa coisa de ir a família, do pai, do cachorro quente, do lugar organizado, dos caras se abraçarem. Como eu era um estudante e estava lá, eu precisava talvez um pouco dessa coisa de família, de ter gente. E o jogo do beisebol, ele te dá isso. Sim, sim.
Isso me chamou a atenção. Então, eu talvez inconscientemente, eu estava naquele estádio para me sentir mais... Gente, eu faço parte desse time. Faz parte de algo, Eu faço parte. Eu comprei a camisa do Red Sox, eu tinha meu taco de beisebol lá, tudo arrumadinho lá. Eu só não tinha essa luva bonita aqui. Gente, quando ele mostrou aqui, eu sei tanto que eu pensei que fosse para proteger, mas é para mão. Essa é a luva do jogador que joga pouco, mas quer aparecer bonito no campo. Isso daqui era uma coisa... Porque o beisebol ostentação. Beisebol ostentação. O que eu conhecia nada de era uma marrom. assim, era uma colorida assim, aqui, era uma meio marrom, assim. Tradicional, tradicional. Agora, É que eu tô mais assim no estilo jogador dominicano, latino. beisebol ostentação. Pra ficar mais bonito. Pelo menos meu filho me vê à distância. Assim, o nome do programa é Money, né? Então tem alguma coisa ali. Tá certo que eu também tô meio ostentação aqui, Eu ó. ia falar. Tô com um anel. Anel aqui, ó. Olha, é o seguinte. Comemoração de 30 anos do campeonato Na campeonato idade de que eu Ortiz tô, do Mets, tá bonito no campo. Pelo amor de Deus, cara. Não tem nem condição, né? Se for falar de idade aqui, eu tô ferrado. Mas vamos esquecer de mas vamos idade. falar uma coisa, Vamos lá. A gente realmente então pode esperar algo diferente, então, pelo menos Sim. para os esportes, assim, que a gente Sim. tenha pelo menos essa estrutura de treinamento para essas crianças que surgem, retomar algo que já existiu no passado, né? Sim. Por exemplo, o próprio Kiwi e eu acabamos usufruindo e entrando no esporte por aí, nós né? estamos conversando com a direção do NIEMISH para abrir mais para a população. Ser mais Isso é legal. democrático. Ser Isso é mais legal. democrático. Nós temos um estádio. Principalmente durante a semana, né? Que E, pode atrair mais crianças, estádio, né? e como estádio, ele é aberto aos jogos e às pessoas que querem ter a oportunidade. É que nem o Pacaembu. Se você quiser alugar o Pacaembu hoje, você pode alugar o Pacaembu. É óbvio que tem algumas regras. Para jogar naquele gramado que custa uma fortuna, você não pode. Tem que ser profissional, porque senão ali seria um grande campo de futebol de várzea. Sim, não é essa a intenção. Sem dúvida. Mas você pode usar os outros equipamentos. Então, a ideia justamente é essa, é democratizar. E a melhor democratização que tem, ela vem na esteira da informação, Sem dúvida. da participação das pessoas. Será que aquela escola pública que está ali a 2 quilômetros, eles têm acesso àquele espaço? A comunidade. A comunidade. Será que aquele menino, aqueles 10 maiores jogadores Não que nós estão não lá, né? conhecemos, um não está lá? Eu acho hoje muito pouco provável, porque não tem alguém que ensine a Alguém eles que ali ensine, algo exato. público. Já que o estádio é público e eles são pessoas carentes, eles têm a necessidade de ter um ensino gratuito disso, eu, né? pessoalmente, é a minha opinião, tá? Mas eu chamo isso de negligência de quem tá lá hoje. Tá? Eu acho que falta muito. Justamente porque a gente tem um histórico que existiu com todo um trabalho. Hoje não existe, está segregado alguns esportes, alguns times ali, e falta isso. Então, assim, já me deixa mais tranquilo e ouvir do secretário que existe esse comprometimento Agora você vai ter uma vez Aprendeu. um compromisso agora. em realmente fazer jus ao que aquele espaço é. Um espaço público. Não, Espaço e público. deixar o legado do professor Minoro, de Pelé, de tantos outros que passaram por lá, que ensinaram tantas Dario, crianças, foi o O Dario. professor Minoro ainda está lá na secretaria. Então, ainda. Tá lá. e O Minoro ele foi tá uma lá das ainda. pessoas que ensinou beisebol pra muita gente. Então, O que eu esse legado não acredito, pode morrer. eu sou do diálogo. Eu sou de sentar e conversar. Eu acho que ninguém é 100% dono de uma razão. Claro. Então, hoje tem um grupo que está conversando, tem outro grupo que quer conversar, vamos sentar, vamos buscar, você cede aqui, aumenta ali. O que nós não podemos esquecer em momento algum, que todos nós estamos pensando no desenvolvimento. Claro. Sim, sim. É exatamente isso que nós estamos buscando. E eu acho que algum desses grupos que estão gerindo o beisebol ainda no Brasil, eles precisam entender que o esporte, mais do que nunca, precisa abrir para todo mundo. Eu acho que a mídia já fez isso, a gente tem canais de televisão transmitindo 4, 5 jogos por semana, a gente tem aqui o programa Moneyball, a gente tem outros veículos na internet, principalmente, divulgando o esporte, não só o beisebol, mas o futebol americano, e não dá mais para ficar fechado no único grupo, entendeu? Se a gente não abrir... Eu vou além, que as pessoas falam assim, o beisebol não dá audiência, por exemplo. Então, por que 2 canais de TV a cabo passam, no mínimo, nessa última semana, 6 jogos? Então, todo dia, praticamente, teve um jogo. Amiguinho, Segundo, você que não é de mídia, aqui tá um grande profissional de mídia também, não só secretário municipal de esportes, mas também foi um profissional de comunicação, Sim, ele que ainda está no sangue, dificilmente sai, né? É a minha profissão. É a sua profissão. Né? Eu estou secretário, Então, mas eu você sou pode da... confirmar, nenhum canal de TV, seja Não, aberta ou fechada, coloca 4 ou 5 jogos se não existe uma audiência. Não, e tem uma coisa, simples tem que parar de brigar, sabe? Existe hoje assim, uma briga velada entre... Tem espaço para todo mundo. Exato, entre as ligas independentes, entre o beisebol universitário, entre o beisebol dito oficial, tipo A. Então, assim,
A hora é de se unir. Não adianta ficar cada um falando o meu trabalho é melhor ou pior. Se você fazer isso, simplesmente vai dividir e não vai crescer nada. E não tenham medo de largar o osso, tá? Larguem o osso que todo mundo ganha. É simples. Não, veja todo mundo vai ganhar. Veja o exemplo do futebol americano que cresceu tanto em 7 eu anos. acho que a função do município é justamente essa. É fazer o fomento dos esportes, trazer os esportes, buscar soluções e discutir. Eu acho que quanto mais nós sentarmos numa mesa, porque, e também tem uma coisa que eu falo para as pessoas também, com a minha equipe, não vamos sentar muito, vamos para ação, porque se a gente faz reunião, e só fica em reunião. Eu quero ação, porque o que você deixa de fazer hoje, você não recupera mais. O meu pai dizia uma coisa, falou o seguinte, ninguém é poderoso. Papai, por quê? Ele falou, ninguém tem o poder de que amanhã não vai ser sexta-feira, amanhã vai ser sexta-feira, você querendo ou não, ou sábado, ou domingo. Então, eu acho que tem que chamar todo mundo e para onde nós queremos ir. Exato. Esse é o caminho. Então, um pode ter a rodoviária, o outro pode ter o ônibus, o outro pode ter o combustível, o outro pode ter a estrada. E nós chegamos em algum lugar. Claro, melhorar o que a gente já tem e criar novos espaços para a prática. Isso vai democratizar a prática do esporte de forma geral. A gente pode... a gente tem como esperar uma ajuda do poder municipal em relação a... olhando para a gestão hoje do atual prefeito João Dória, como vem funcionando, que isso se reflete para todas as secretarias. Existe a possibilidade da prefeitura ajudar também esses esportes até a captar recurso? Como é que existe algum tipo de política? Ou até espaços. Seja, quando eu falo recurso do setor privado. Do setor privado. Setor privado, eu acho que sim. Agora, porque é tudo uma forma de organização. Você, quando se organiza, apresenta um projeto interessante, tem o apoio público, tem a chancela pública, fica muito mais fácil. Sim, sem dúvida. Fica muito mais fácil. Porque isso acaba sendo... A gente já tem um histórico de alguns esportes em outras áreas que, às vezes, o poder público acaba não caminhando junto com o privado, que, graças a Deus, a gente tem visto em algumas últimas gestões isso melhorar muito, seja no âmbito estadual ou municipal. E você vê que todo mundo sai ganhando, né? Todo mundo ganha, porque você traz também um veículo de comunicação, você traz um patrocinador. Nós não podemos esquecer que, tirando a questão social, que eu acho que, no meu caso, eu tenho que pensar nisso, o restante é business. Sim, claro. É business. O cara não quer colocar 100 mil reais todo dia e não... Agora, existe essa questão da responsabilidade social. Você pode ter um grande business e trabalhar essa responsabilidade social, de trazer... Porque a natureza, ela nos ensina tanto. Se você não plantar, você não colhe, cara. Não tem um milagre. Você tem que plantar coisas que você não vai colher, você vai deixar para as gerações futuras. E é isso, quando você cria um espaço novo hoje, provavelmente ele vai ter problemas, ele não vai estar ideal, mas... daquele campo que você cria de futebol americano, daquela quadra de basquete na periferia, ou de uma área que você consegue praticar bem, você pode formar um novo atleta, ou pelo menos um cidadão. Sabe? É isso que tem que ter. Não adianta você querer colher tudo agora e ficar 30 anos no poder esperando que vai colher tudo. Eu quero ficar mais uma eleição porque agora o esporte é olímpico. Por que será, né? Enfim, a gente tem que pensar no amanhã. E esse amanhã são o quê? São as crianças, são os atletas, são as pessoas que não têm opção. De base, sempre categoria estão de morrendo base. em vários esportes, estão morrendo, categoria de entendeu? Eu acho que existe uma semente da boa intenção. Existe uma preocupação do desenvolvimento. Não vamos resolver tudo também, não vamos ficar mentindo também, porque nós não temos esse poder, senão você estrala o dedo, está tudo certo. Mas o começo de tudo é uma boa intenção. É uma vontade. E agora, sozinho ninguém vai a lugar nenhum. Nem para nascer, você nasce sozinho, alguém precisa... Agora, secretário, deixa eu perguntar uma coisa. A parte dos projetos do basquete, que você comentou no começo do programa, aonde as pessoas que estão interessadas, estão assistindo a gente, podem buscar... existe algum site da prefeitura? Tem o site da secretaria. É só colocar no Google lá, SEMI. Legal. Então você tem... Então, quem estiver interessado aí na parte do basquete, pode do basquete procurar lá. De rua. O futebol americano, a intenção de buscar um espaço... já existe pessoas do futebol acompanhando isso? Eu fui procurado. Ou a gente pode até abrir o convite para procurar a secretaria, até para ajudar nesse se alguém processo. souber, eu fui procurado. Eu fui procurado por uma entidade, se nós poderíamos ceder um espaço.
num primeiro momento, nós não tínhamos, porque hoje 100% desses espaços são ocupados por futebol. 100%. Agora, os caras começaram... Agora, vai tirar um campo de futebol e da... Gente, Não, sai... na verdade tem que ser um novo espaço. Tem que ser um novo espaço, ou um espaço que não... E tem alguns novos espaços em São Paulo acontecendo. Logo mais teremos ali o parque ali do Campo de Marte. O parque né? do Campo de Marte. Não seria interessante fazer uma provocação ao poder público, ao prefeito, que é muito sensível a isso, para ver se ali não poderia ser um espaço... Vou tomar a frente, mas eu vou dar não é um furo, mas acho que a gente pode, se o secretário permitir, que nós estamos formando um grupo de beisebol, de pessoal ligado, no caso do beisebol, justamente para ir atrás desse projeto, para fazer parte e conseguir esse espaço. Então, assim, a gente até teve uma conversa antes do programa com o secretário, e a gente vai trabalhar, a gente está criando um grupo, quem estiver interessado vai até procurar no Facebook, justamente para ajudar o poder público a encontrar esse espaço, né? Que nem você falou, não dá para esperar que a Secretaria Municipal de Esportes domine todos os esportes, entendeu? Não, e nem desalojar ninguém, pelo contrário, a gente quer ampliar, não diminuir. A gente quer ampliar espaços, então, assim, opções. Nós, pelo menos falando pelo beisebol, a gente está buscando isso, a gente espera que em breve a gente tenha boas notícias aí junto com a prefeitura. Vamos ver. É uma busca, a gente, claro, não é uma certeza. É buscar seu espaço. Exato, né? exato. Essa cidade, ela é viva, as coisas vão acontecer. Se o já beisebol não pede, o badminton pede. Sim, claro. Se o badminton não pede, como que chama aquele esporte olímpico, o cara vem limpando? Curling. O curling vai vir pedir. Então, se tiver só o pedido do Curling, se tiver só eles, vai ser só eles. E a gente também, pelo menos o Moneyball, que se coloca à disposição também dos grupos de futebol americano, que a gente fala muito aqui também, para ajudar a acompanhar também esse processo. Se a gente ajudar no que for possível para conseguir... E a própria galera do basquete, você está vendo? Tem uma comunidade, alguma região ainda que não está sendo atendida, aproveita aqui esse canal... Vamos conversar, vamos falar, manda aqui a sugestão, fala, tá faltando na minha região, ela não foi incluída, que a gente vai passar aqui. Se a secretaria permitir, a gente quer ajudar... Eu acho legal isso, eu acho legal vocês... porque, por exemplo, eu não sei se tem espaço hoje, ou deve ter, sei lá, vamos pegar Parelheiros, porque nós queremos atingir lugares periféricos. Sim. Lugares que tenha já talvez é muito grande uma quadra destruída, nós vamos reformar essa quadra e vamos entregar para a comunidade com um único compromisso, que elas tomem conta. Sim. Ótimo. Porque também não adianta, você gasta uma grana de todo mundo, coloca lá, um mês depois está tudo destruído. Acho que é uma palavra que está muito presente na gestão atual, que é a curadoria. Né, curadoria, espaços, né? Então, curadoria. As pessoas poderem participar. Secretário, desculpa, tem alguma coisa que você possa adiantar para a gente já em relação ao Parque Augusta? Caso você possa adiantar alguma coisa, vai ter alguma coisa do esporte? Não sei te dizer, porque o Parque Augusta, quem está cuidando disso é uma outra secretaria. É outra pasta. É a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Eu não saberia te dizer se contempla a questão do esporte. Tá. Geralmente, esses parques eles vêm com um componente esportivo. A gente sempre pede que tenha ou uma quadra, ou uma pista de caminhar. Sim. Pista de caminhar com certeza vai ter, porque isso é uma política nossa. Tá. Nós temos na meta de governo do prefeito aumentar em 20% a taxa de atividade física da cidade de São Paulo. Legal. São Paulo é a última colocada em atividade física entre as capitais. Nossa. Ninguém sabe disso, é maluco. Você fala, mas como? É até difícil acreditar, né? Não Porque a gente vê tanta gente praticando... A gente que foi no parque domingo, a gente via aquilo, um monte de gente chovendo e um monte de gente correndo. São ilhas. Sim, concordo. São ilhas. Não parece, mas são ilhas. No dia a dia as pessoas se deslocam muito por que as pessoas correm ali? Porque é um lugar organizado, um lugar limpo, um lugar com segurança, um lugar que tem transportes. Então, as pessoas... Será que lá em Parelheiros as pessoas têm esse mesmo hábito? Não sei. Será que em Perus as pessoas... Então, São Paulo, isso são números de ONU, é uma série uma soma aí de grupos aí fazendo essas pesquisas. Nós caminhamos para o sedentarismo.
Em 10 anos, nós podemos ter um problema muito sério de saúde pública. Sim. Hoje eu estou convencido que essa questão de obesidade, não a mórbida, não por questões de doença, é uma questão cultural. Se seu pai come mocotó todo dia, você vai comer mocotó todo dia. Sim. Você come massa todo dia, você vai comer massa. E se você não tem um incentivo à prática esportiva, seja de qualquer forma, você não vai praticar, só ficar na televisão jogando videogame. Eu tenho dividido hoje uma discussão interessante entre educação física e atividade física. Atividade física se agrega prazer. Você agrega prazer. Você vai andar, você vai espairecer, você vai correr, você vai jogar sua bola. A educação física, ela é meio que obrigação, né? Você vai fazer, você vai correr. Alguém me falou que acho que tem mais atestado médicos do que crianças praticando educação física. Não, e é maluco. Essa criança, ela pula o muro para não ter uma aula e pula um outro muro para jogar bola. Onde está o problema? Vamos fazer uma porta nesse muro, porque aí não vai correr o risco de cair e se machucar. Você está indo jogar bola, né? Você está indo jogar bola. Então, a gente nunca pode esquecer que criança é criança em qualquer nacionalidade, em qualquer raça, em qualquer coisa. Isso é verdade. Eles têm esse ímpeto. Apesar que nós estamos perdendo, esse é um assunto muito sério. Eu acho que é o assunto mais sério que o esporte vai ter que se deparar nos próximos dias, meses e anos. O esporte está perdendo muito, mas muito para isso daqui. Hoje o músculo que mais desenvolve... Bonita foto, hein? O que mais desenvolve é esse daqui. Os dos dedões. Os dedões. Agora, vamos brigar com isso? Não podemos brigar com isso. Nós não podemos. Né? Nós temos que nos associar a isso. Nós temos que buscar alternativas de como associar, porque hoje existem campeonatos milionários de esportes através disso. Já tem em São Paulo. Já tem transmissão de eventos hoje nos canais. Gente, olha essa informação. Já tem jovens em São Paulo que ganham R$1 milhão por mês. Sem sair do sofá. Exato, literalmente. O brasileiro tem uma facilidade. Eu também, gente. Eu não joguei basquete, eu não fiz isso, eu não sei mexer nisso. $1 milhão, eu fiquei com inveja agora. Então, meu filho você pega grandes nomes estão investindo em esporte eletrônico. O Ronaldo está investindo, Sim. O Neymar está investindo. E as próprias empresas também. As próprias empresas. Agora, o que nós temos que fazer? Trazer para esse lado. Nós estamos pensando em fazer um grande torneio em São Paulo, de equipe com 5 pessoas, 2 jogam e 3 geram energia. Através de bicicleta. Como se fosse um pentátulo, né? É um pentátulo. Pentátulo digital. É um e-pentátulo, sabe? É um e-digital pentátulo. Seria ótimo, porque você tem que fazer isso, porque o tempo que você não tem hoje para praticar uma atividade física é o tempo que você vai ter ali na frente para ficar doente. Exato. O corpo nós nascemos para nos movimentar. Se você ficar 30 dias na mesma posição, no 31º dia você vai ter dificuldade de se mexer. Quem já quebrou o braço, o pé, alguma coisa, coloca um gesso. Acho que nem tem mais gesso, né? Hoje é tala. Hoje tem aquela... Na perna não existe mais gesso. No braço acho que ainda existe. Talvez exista. A musculatura vai embora. No público acho que ainda é gesso ainda. Gesso, vai embora. Então você tem que voltar a fazer fisioterapia. Você tem que voltar. O público é reza ainda, meu. Nem gesso mais. Então nós temos essa preocupação. Eu acho que essa coisa da atividade física, ela é importante. Claro. E o esporte é o veículo para isso. E eu acho que até, pegando essa carona do e-sport, né, dos esportes eletrônicos, e do celular como um grande vilão, pelo menos os esportes americanos já descobriram isso há um tempo. Então você tem vários aplicativos que te colocam dentro do esporte para fazer você ter mais interesse e sair dali do celular e jogar. Claro. Então você tem aplicativos da NBA no basquete, da NFL, da NHL, da MLB, que você acaba acompanhando o campeonato, mas que de algum momento você vai ter vontade de,
eu quero experimentar isso aqui na vida real. É o que aconteceu com meu filho de 6 anos, foi isso. Ele eu começou a ver pela televisão, depois jogar os joguinhos e falou, pai, agora eu quero jogar. É um pouco que você estava a inteligência do uso disso para levar para o esporte. Exato. Eu fui conhecer, há uns 15 dias atrás, um projeto do Corinthians, que eu achei genial, de inteligência virtual. Hoje, você consegue estar dentro do ônibus do Corinthians. Você está dentro do ônibus do Corinthians com o time indo para o estádio. Muito bacana isso. Você consegue estar entrando com o Corinthians no estádio, no vestiário, se aquecendo. Você fala, cara, mas é maluco o negócio desse. É verdade. Você vai comprar, você vai sentar no banco do lado do técnico. Então, hoje, você já tem tecnologia. O basquete americano já faz isso. Sim. Você já tem ali, você tem aquele montão. Você está assistindo aqui, você tem a sensação que você realmente está acompanhando. E o futebol americano que foi pioneiro nisso, americano. né? De você estar ouvindo as conversas, estar ali Exato, né? dentro. Da imersão, você colocar você dentro do jogo real. Junto com o grupo de jogadores, exato. Esse projeto do Corinthians é muito interessante, é muito legal e extremamente inteligente, mas eu vou ter que a gente falar para o cara, pelo menos vá a pé. Vá a pé, vamos andar. Gente. E caminhar. Eu nunca corri. Eu, há 6 meses, comecei a correr, fazer um treinamento, fazer uma maratona. Maratona não, fazer 10 quilômetros em dezembro. Eu, em 6 meses, emagreci 5 quilos e comendo. Cara, eu adoro comer. Comer é um negócio, eu sou apaixonado, gente. Então, é bom pra caramba. Ó, secretário, a gente está caminhando para o final do programa, mas antes eu queria que o Renato apresentasse uma entrevista que você conseguiu justamente no evento que houve domingo passado. Da Nike? Da Nike. Ah, que legal. Então, pode Renato, falar Nike? Pode. Não tem problema nenhum. O programa é Moneyball, a gente não fala essas marcas também, as pessoas não sabem o quanto elas estão envolvidas também. Não, e outra, se você não falar a marca não vai investir no esporte. Exato. Isso a gente tem, deixa eu só contar, então, é um segredinho para vocês, até para vocês entenderem, porque depois. Grandes nomes patrocinados pela Nike foram nesse evento. Então foi o Leandrinho, foi o Ronaldo, foi o menino do skate, Gabriel Mesquita, que é o skate, o Fernando o Davara, Fernandes, o Fernando Fernandes, que veio aqui recentemente, inclusive. O Davara, o Rafael, eu não me lembro o nome. Não me recordo do sobrenome, mas sei que é Rafael. E nós tínhamos um acordo, eles patrocinaram a reforma daquela quadra, que estava destruída, eles reformaram todo, entregaram um espaço maravilhoso. E eles precisavam fazer uma foto mundial, uma divulgação mundial. A única condição é que nós não poderíamos divulgar que eles iriam lá, o jogador. Agora imagina você sabendo que vai ter um Ronaldo, vai ter um Leandrinho. E não, gente, mas a minha vontade era divulgar, porque quantos amigos meus no dia seguinte falaram, pô, puta sacanagem. Aquele joguinho lá na chuva, aquele negócio, você me chama pra ir, né? Eu ia mesmo na chuva. Agora com o Ronaldo. Então eu queria pedir desculpas pros meus amigos aí que não puderam ir, que brigaram faz parte, comigo. Né? Faz parte também, né? Mas eu precisava bater uma bolinha com o Ronaldo, precisava ter um particular com ele lá. Isso aí. Então, Renato, por favor, apresenta. Bom, no domingo eu fui lá no Parque do Ibirapuera, onde o prefeito João Dória, junto com o secretário de Esportes, Jorge Damião, reinauguraram onde era um terrão lá no Parque do Ibirapuera, agora é um campo de society, e algumas quadras de basquete, também conhecida como 7 Anões. Infelizmente não teve nada devido à chuva nessas quadras de basquete, mas no campo de society fizeram uma apresentação muito bonita com diversos jogadores, com o o jogador do Corinthians, Leandrinho Barbosa, a Fabiana Moura, que eu entrevistei também, Fernanda Keller, Gabriel Fortunato, falei Gabriel Mesquita, desculpa, é o Gabriel Fortunato. A nata do esporte. Da Nike SB, o Fernando Fernandes, que veio recentemente aqui, e eu conversei com o Leandrinho, era um cara que eu já conhecia, porque eu joguei com os sobrinhos dele, já fui meio que treinado pelo irmão dele, o Arthur, que agora está nos Estados Unidos. Eu vou pedir para a Aninha rolar aí um pouco dessa entrevista rapidinha aí, para a gente poder fechar o nosso Moneyball. Aqui com o Leandrinho, jogador de basquete, veio nesse evento da Nike que está acontecendo no Parque do Ibirapuera. Leandrinho, eu já joguei basquete, cheguei a conhecer seus sobrinhos, seu irmão. Eu lembro de uma história que você passava as madrugadas treinando, tomando energético.
Acho que deu certo, né? A recompensa veio. Como é que você lembra desses tempos aí de treinamento duro e esse seu sucesso aí na NBA, sendo campeão e tudo mais? Eu lembro como se fosse ontem, né? Então, são coisas do passado que a gente acaba não esquecendo, né? Mas realmente aconteceram várias vezes. Até mesmo vou lembrar de umas vezes que aconteceram aqui em Brasil, em São Paulo, aqui mesmo no Ibirapuera. Eu me lembro que eu tinha jogo de manhã, aí jogava de manhã e depois do jogo a gente acabava vindo aqui no Ibirapuera fazer rachão, aí jogava umas 7, 8 partidas e quando ganhava continuava e tomava de vez em quando uns Red Bull para poder dar continuação, né, no trabalho. Mas a vida toda, até hoje, continua sendo do mesmo jeito, muito trabalho, muita dedicação, muito objetivo. Para poder estar lá onde eu estou não é fácil não, então tem que... não é porque entrou que a gente vai acomodar, né? Tem sempre outros novos jogadores querendo pegar a posição e vindo com mais gás, mais novos. Eu com 34 anos hoje, então tem que estar treinando até mais do que eu já treinava. Então isso faz parte da vida do atleta e eu gosto muito, então faço com o maior prazer. Leandrinho, na minha opinião, a melhor franquia da NBA que você passou foi o Phoenix Suns. Mas você foi campeão com o Golden State em 2014, 2015. Mas eu queria que você me dissesse qual franquia que você mais gostou de jogar, que você se sentiu mais acolhido pela torcida e tudo. Com certeza foi Phoenix Suns, até porque pelo fato de ter sido o meu primeiro time, minha primeira experiência saindo do país, primeira vez nos Estados Unidos, sem falar inglês, sem ter amigos, sem ter família por perto. Foi uma experiência de vida que eu não tenho como esquecer. E a maneira que o americano me recebeu e me abraçou com os dois braços nessa época foi maravilhoso, é um fato que eu nunca vou me esquecer. Então, não só os meus amigos de quadra, mas a torcida, a organização, o jeito que eles me acolheram foi uma forma... Existe sempre um carinho meu e com Phoenix e Phoenix comigo, então a gente ainda tem esse vínculo até hoje, mas foi lá o meu primeiro time. É lógico que fui campeão pelo Golden State, Golden State eu não vou esquecer também. Não foi à toa que eu fui para lá, foi mais para passar como o jeito que eu jogava no Phoenix Suns, que era um jeito de jogo rápido. Steve Kerr na época era general manager, então naquela época foi tipo, ele me chamou para dar um exemplo, acabou que eu fui bem, acabei tendo tempo de quadra, só estrela lá, então fui feliz. Então quase veio o bicampeão, mas infelizmente não foi não era para ser, mas ganhei o título lá, foram momentos maravilhosos, muito feliz de ter passado pelo Golden State, inesquecível. Estamos aqui com o Leandrinho, jogador de basquete. Ótimo, não, maravilha essa entrevista. Show de bola, aí, hein? Renato. Parabéns, hein, Renato? Isso aí e um espaço maravilhoso, né, secretário? Que agora ele tem ficou muito legal. No Ibirapuera, o principal parque da cidade, né? Tô orgulhoso das suas entrevistas, hein? Muito bom, obrigado. né? Eu acho que Parabéns. foi Obrigado. muito legal. Meu menino. E só acrescentando, você tem agora o campo, você tem as quadras totalmente revitalizadas, você tem a pista de caminhada totalmente revitalizada e com marcações. Os banheiros novos. Sim. Poxa, que bom, hein? Porque, o pessoal ali frequentado. Se eu não me engano, são quase 40 banheiros são quase foram revitalizados. banheiros, 39, sim, banheiros, 36 ou assim. 9. E é muito legal, porque banheiro é uma coisa de dignidade, né? né? As pessoas, Com as pessoas certeza. não As pessoas não dão Gente, importância, eu né? deixo o pessoal maluco dos clubes. Mas eu deixo eles malucos. Eu falo, cara, você está preocupado com a bola, você está preocupado com o campo, você está preocupado com... E o banheiro? Tá. O banheiro é fundamental. Mas as pessoas não têm essa preocupação. Nossa. É maluco, eu acho que deveria ser falar o seguinte, gente, vamos começar pelo... concordo, senhor. Toda vez que ela vai num lugar, ela quer saber como é o banheiro. Vamos começar pelo básico para não fazer Deixa quieto. Deixa quieto. Secretário, eu queria agradecer imensamente pela presença. Muito obrigado por ter compartilhado essas informações. Assim que a gente tiver outras informações atualizadas do futebol americano, do beisebol, do basquete, Espaço sempre aberto. por favor, a gente está aqui, está com o espaço aberto, disponível para vir aqui novamente contar para o nosso esse diálogo, nosso inclusive, dessa atual gestão, a gente agradece, né? Isso é muito acompanhar bom. como é que vai ser esse trabalho da redemocratização do esporte, do espaço, no caso a gente falando do Mieniche. Vamos ver se a gente consegue abrir definitivamente as portas lá, claro, né, nesse século, né?
que isso foi no século passado. Não, e bom que já está começando algumas iniciativas. Eu acho que isso é fundamental destacar, assim, para toda a cidade. Eu acho que isso é fundamental. Mas, Renatão, muito obrigado pela presença, Eu que pela agradeço. entrevista. Marcão, obrigado. Eu que agradeço, Prefeito. Kiwi. Prefeito. Opa, ainda não. Opa, ainda já não. tá profetizando também. Primeiro eu preciso entender, conhecer essa máscara aqui. Parece aquela coisa de japonês. Quer dizer, Isso é uma lua estilosa, isso aqui, isso. cara, não, olha, parabéns, realmente. É muito legal. É bonito, né? Vou estar bonito no campo. Seguramente eu vou encontrar um montão de amigos meus que vai dizer, olha, a matéria não foi lá tudo isso, mas aquela luva... O pessoal que fabricou lá vai ficar feliz, hein? Secretário, muito obrigado. Obrigado, Foi um prazer valeu enorme. agora. E Tchau. estamos aí. Obrigado, agradeço, valeu, cara. obrigado. Muito obrigado. Bem, é isso, gente. Ficamos aqui com mais um Moneyball, tá? Não esqueçam, toda quinta-feira, a partir das 4 horas da tarde, no Facebook e no YouTube do Jovem Pan Esportes. E hoje tivemos essa conversa maravilhosa com o secretário municipal de esportes, Jorge Damião. E obrigado pela audiência, obrigado, gente. E próxima Valeu, quinta-feira pessoal. estamos aqui. É isso aí. Abraço, Obrigado, obrigado hein? e fiquem ligados. Falou!